bora saber de tudo que rolou nesse mês de setembro no mundo dos animes, que vai desde continuações oficialmente anunciadas, novas adaptações, que com certeza merecem a nossa atenção, além de várias outras informações, como o encerramento de um mangá aí, live action e muito mais. E aí, meus queridos, bora então ver o nosso aglomerado de notícias que a gente teve agora nesse mês que passou de setembro, algumas bem boas, interessantes e outras já nem tanto. Lembrando que o vídeo é feito antes do final do mês, então alguma informaçãozinha pode acabar passando pro vídeo do mês que vem. Mas caso acredite que mesmo assim alguma informação acabou ficando de fora, pode ficar à vontade de dar aquela complementada aí nos comentários. E sem enrolação, teremos várias continuações, principalmente algumas vindo agora da última temporada de julho, como por exemplo o Rent a Girlfriend com a 5ª temporada, que eu honestamente não sei o que eles têm tanto pra falar nesse anime. Eu assisti o início, dropei mais ou menos na 2ª temporada, porque é mesmice. Eles só ficam reciclando a mesma ideia. E aparentemente o público também já não curtiu essa 4ª temporada, justamente porque eu acho que eles esperavam algum avanço, um desenvolvimento mais significativo, principalmente do personagem principal, mas não rolou. E agora pra 5ª é mais provável ainda de ficar nessa mesmice. Pra quem não conhece, fala de um garoto que acaba de ser deixado por sua namorada, aí todo tristonho vai lá e aluga uma no aplicativo, mas acaba criando sentimentos por ela, e o que era pra ficar só como um envolvimento fictício durante o tempo pago, vai se tornando uma bola de neve quando ele acaba envolvendo essa garota e mostrando ela como sua verdadeira namorada pra família, amigos e tal. Ao longo, mais garotas e namoradas de aluguel vão surgindo e vai mostrando a vida e sentimentos de cada um. E é nisso que a história não vai pra frente, porque, ok, até tem cenas engraçadas com esse personagem que é bobão, quase meio inútil, e aí tem algumas coisas que fica cômico mesmo, algumas até beirando o que podia ser a entrega de um bom romance, mas aí fica sempre naquele quase, e aí a gente tem a mesma história, e mais voltas e fica numa mesmice. A 3ª temporada do Dandadan também já foi confirmada logo após o encerramento da 2ª, que não é uma grande novidade, né? Porque provavelmente já estava nos planos deles, a 4ª temporada muito provavelmente também já tá, então não é tão uma novidade assim. De um garoto e uma garota que debatem sobre fantasmas e aliens, acabando por descobrirem que ambos existem e se metendo numa confusão absurda, envolvendo todo tipo de criatura sobrenatural, maldições, poderes e muito mais, precisando proteger tanto a si mesmos quanto a vários locais, tudo isso enquanto desenvolvem os poderes e sentimentos um pelo outro. Agora, o que me pegou nessa 2ª temporada e nessa continuação foi algumas inconsistências na animação perante ao que a gente teve na 1ª temporada, mas principalmente esse personagem aí, o Quinta, que eu não curti ele nem um pouco. Eu até entendo e meio que aceito essa participação dele no grupo, porque ele tem um conhecimento bem amplo, ele auxilia bastante em vários momentos e tem um fundinho de comédia, mas em comparação aos outros personagens, o carisma dele é nulo. Aí toda hora que ele aparece me dá aquela impressão de de novo ele, que coisa mais chata. O maravilhoso Clivets também, no episódio final, foi anunciado já a continuação para a 2ª temporada, sem data de estreia ainda, mas o mais provável, ou no mínimo pelo menos, é para metade a final do ano que vem. Esse anime que eu tava hypando desde o início e literalmente fez jus ao que eu tava esperando, porque ele é um Dark Fantasy que não mede palavrões, tem pedaço de gente, cabeça voando, pessoa destroçada, e eu simplesmente adoro esse estilo mais dark mesmo. Ainda mais com essa animação no estilo anos 90, 2000, que casou com uma belezinha aqui, e o melhor é perceber que além disso, os próprios efeitos sonoros, eles também seguiram o mesmo padrão. O som de explosão ou das habilidades, por exemplo, é muito semelhante aos animes mais antigos, como por exemplo Dragon Ball, e isso contribuiu muito para a criação de algo mais único ainda, o que para mim fez ser um dos melhores da temporada, que conta a história do Rei das Feras Mágicas, um monstro monstruosamente monstruoso, temido por geral e tudo mais, que depois de levar ao soninho eterno todos os heróis enviados para derrotá-lo, acaba inesperadamente aceitando cuidar de um bebê humano que pode ser a última esperança da humanidade, e até consegue depois 2 aliadas que ele mesmo ressuscitou, como a Alicia, uma heroína que ele tinha matado antes. E que personagem mais carismático, ela é perfeita nesse papel, ainda mais por conta da dublagem em português BR, que deu aquele ar mais encorpado, mais heróico para ela mesmo, e isso tudo no meio de um caos gigantesco, guerra, e um mistério que nem o Rei das Feras Mágicas sabia existir. A adaptação do Steel Ball Run JoJo Bizarre Adventure, que já tinha sido anunciado há algum tempinho atrás, esse que é o 2º mangá mais bem avaliado de todos os tempos,
na maioria dos sites, só atrás do Berserker. E para muitos também o melhor arco do Jojo, esse que se passa lá em 1890, numa corrida de cavalos que atravessa os Estados Unidos, e o Johnny Joestar é um ex-jockey paraplégico que se une a um outro competidor que usa bolas de aço em vez de uma arma, porque ficou impressionado em como ele usa suas bolas durante uma batalha. Mas enfim, se unem para vencerem essa corrida, mas descobrem depois que há muito mais em jogo do que uma quantia em grana, com poderes sobrenaturais e uma conspiração gigantesca. E além da gente ter uma data definida agora, para algum momento de 2026, foi confirmado ainda que vai estrear pela Netflix. A segunda temporada do My Hero Academia Illegals também foi confirmada para 2026, só que essa já para janeiro, vindo do mesmo universo do My Hero Academia, que até vai ter o seu encerramento agora em outubro, porém aqui nesse é um spin-off, né? Dá para chamar assim, falando sobre o passado, porém muito mais focado em um garoto que não tem um poder decente para ser um herói. Mesmo assim, ele decide agir por conta própria, como um vigilante, ajudando as pessoas pelas sombras ao lado de outros heróis não registrados, enfrentando criminosos, conspirações e o submundo, como dito, tudo antes dos eventos da série principal. E eu que comecei a não gostando muito dos primeiros episódios, mas depois me cativou muito esse anime, porque ele tem aquela pegada um pouco mais pé no chão, não tem aqueles poderes tão absurdos, e ele lida muito melhor com o tema de justiça mesmo. Outro que saiu recentemente é o Seishunbo Tayaro, ou Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, ou alguma coisa assim, meu inglês é uma belezinha, um drama barra romance com toque sobrenatural que vai receber uma sequência, só que agora em filme, para adaptar os próximos 2 volumes e concluir a história principal de um estudante que começa a presenciar fenômenos estranhos ligados às emoções da juventude, e ao tentar ajudar pessoas afetadas, ele se envolve em mistérios sobrenaturais. O Tate no Yusha The Rising of the Shield Hero, no final da última temporada, agora em setembro, teve a confirmação da 5ª anunciada, sobre um jovem que é invocado para o mundo de fantasia como um dos 4 heróis lendários, o Herói do Escudo. Traído e desacreditado logo após a sua chegada, ele precisa lutar para proteger o reino usando apenas o seu escudo, enquanto reconstrói sua reputação e descobre segredos sombrios sobre o mundo que o invocou. Um anime que, à primeira vista, pela primeira temporada, tem uma narrativa muito boa, tem uma história muito interessante, dava pra gente sentir aquele tema de vingança, raiva que foi construído, e ainda mais pra um isekai, foi muito bem feito. E o que tava acima da média agora decaiu, e honestamente eles não conseguiram chegar nem próximo ao que eles entregaram na primeira temporada. Mas e você? Tá curtindo a continuação? Gostou dessa 4ª temporada ou não? Aí a gente tem o caso do Grand Blue, que da primeira para a segunda temporada foi mais ou menos uns 8 anos de espera. E agora, no penúltimo episódio dessa segunda temporada, já anunciaram a continuação para a terceira. Não tem data nem nada, mas só para você sentir o nível de doideira que rola aqui, olha essa capa de anúncio. É o número 3 tatuado com o sol na bunda do cara e nas costas da garota. Mas isso daqui é só 1% da viagice que rola aqui, de um calouro universitário que se muda para uma cidade do litoral e esperando uma vida mais tranquila, mas acaba entrando em um clube de mergulho caótico, cheio de festas, os cara nu com birimbau de fora e amizades absurdas que fazem esse anime ter uma nota absurdamente alta para uma comédia. O Historia, lá de 2024, que até já tinha sido confirmado para a segunda temporada, agora teve data definida para retorno, que vai chegar em abril de 2026, sobre um jovem que entra numa academia de magia com o sonho de se tornar um grande feiticeiro, mas tem o grande problema de não conseguir usar a magia. Usando apenas sua espada, desafia as regras e as pessoas desse mundo para provar o seu valor. Agora me diz o que você achou desse anime, porque ele ficou muito dividido, mas mesmo assim teve uma nota muito alta. Que teve uma galera que achou uma história pacata demais, uma mesmice, aquele clichê, só com uma qualidade visual muito boa. E eu gostei. Não achei nada também tão surreal, mas a animação é boa, a narrativa é interessante, o personagem, ele não é aquele bobo inútil que não vai conseguir fazer nada, um babacão, mas ele também não é aquele protagonista muito forte, OP pra caramba, que vai destruir tudo com uma facilidade extrema. Ele é mais mediano, que influencia também, auxilia na criação da narrativa. Além da gente ter magias legais, escola de magia e o tema de ação muito bem introduzido. O Chainsaw Man, que está recebendo agora um filme de continuação, o Rezi Arc, e no vídeo de continuações da temporada que eu postei aqui no canal, eu falei que ele viria pela Crunchyroll. Aí deu a ideia de que no Brasil ele não ia estrear no cinema assim como no resto do mundo,
Mas não, ele vai vir sim pro Brasil, dia 23 ou 30 mais ou menos. Tem sites que dizem uma data, tem outros que disponibilizam outra, mas enfim, ele vem pro final do mês. Sobre um garoto que caça demônios para sobreviver e depois de certos eventos, renasce como um híbrido de humano e demônio com motosserras pelo corpo. Agora luta contra todo tipo de criaturas enquanto busca entender o que é viver de verdade. Chegando agora no arco Reze com um novo interesse romântico para ele, além da máquina, mas descobrindo depois que essa nova garota entrou na sua vida por outros propósitos. E teve rumores aí de decisão da produção já da segunda temporada, continuando a história depois do filme. E mesmo não sendo nada tão 100% oficial, faz sim muito sentido porque o filme já foi concluído e eles podem, de fato, já iniciar os trabalhos, se é que já não tinham feito, para essa continuação. Além de que esse rumor saiu numa conta lá do X, o antigo Twitter, que muitas vezes acaba acertando ou comprovando esses rumores como verdadeiros. Mais um que recebeu continuação foi o Izure Saikyo, da temporada de janeiro desse ano, para sua segunda temporada. Esse que é aquele isekai mais basicão, que eu só cheguei até a metade dele, depois acabei dropando, mas para quem é viciado em isekai, naquela pedrinha isekai, é mais um mediano pra conta. Esse de um garoto que é enviado para um outro mundo por engano e, como compensação, ganha uma habilidade de alquimia que pode criar armas roubadaças, navio voador, privada e muito mais. Com isso, se torna alguém forte tanto em batalhas quanto como um comerciante. Agora, quem aí lembra do Ansatsuki Yoshitsu, um anime lá de 2015 que foi uma febre? A primeira temporada teve uma nota muito boa e a segunda foi melhor ainda, com uma turma de alunos rejeitados que recebem a missão de assassinar o seu novo professor. Só que ele é uma criatura estranha e absurdamente poderosa que prometeu destruir o mundo em um ano. Enquanto tentam matá-lo, descobrem que ele é o melhor professor que já tiveram. E o mais legal é que, além de um plot twist de respeito, com essa história mais absurda que foge dos clichês, já se faz merecedor da nossa atenção, porque tem comédia, tem ação, uma parte dramática, principalmente no final, de ensinamentos mais profundos. E agora teve o anúncio de um projeto em comemoração aos 10 anos com uma nova adaptação em filme, com momentos que não foi mostrados na série antes. Ou ao menos é o que diz o anúncio, para o dia 20 de março de 2026, com estreia lá no Japão. E se você não conhecia, mas ficou interessado ou interessada, gostou dessa premissa, ele está disponível os 47 episódios lá na Crunchyroll, todos dubladinhos em português BR. E ainda o Hakuen Tsuihou, que eu nunca tinha escutado falar disso daqui, mas teve um filme lá em 2014, e por ser um 3D, que tá bonitinho, mas meio quadrado, tem uma boa nota. E agora vai ter outro pra sair em 2026. Só que saiu um trailer de promoção pra essa continuação e tava tendo um alvoroço todo e eu não tava entendendo o que raios tá acontecendo, até eu ver o início desse PV. Tem aquele fanservice de uns 2 segundos no máximo. Cara, é só uns frames, mas tem um povo que só com isso já adoraram e foram à loucura. É os jovens aí passando pela puberdade que adoram ver isso aqui durante umas 24 horas por dia e ainda dizem que o primeiro filme ele já é cheio disso e agora muito provavelmente a gente vai ter mais ainda. E a moral é num futuro onde o mundo ficou quase todo devastado e os humanos se tornaram formas de vidas digitais numa estação espacial e uma agente é enviada para a Terra para capturar um hacker misterioso. Lá ela descobre várias verdades sobre a humanidade, assim como ainda tem alguns vivendo ali. Agora, dos novos animes, as novas adaptações, que não tem muita coisa, só 2 pra gente falar, mas um deles, principalmente, chama muito a atenção, que é o 1726. Já foi confirmado pra esse ano e tudo mais, mas tem uma dinâmica bem diferente aí, porque, na realidade, são 8 histórias curtas e escritas pelo Tatsuki Fujimoto, que é o mesmo autor do Chainsaw Man e do Look Back. A versatilidade desse cara aqui é simplesmente incrível, porque cada uma delas tem uma premissa diferente e com vários temas distintos também, como 2 sobreviventes de um apocalipse que vão vivendo em meio às ruínas e se aproximando pouco a pouco. Outro falando sobre os problemas da adolescência de um garoto, tem uma comédia romântica com sci-fi, uma garota sereia, questões de romance, aceitação, crescimento pessoal e até um que tem conexão direta com Chainsaw Man, sendo que essas 8 histórias curtas elas vão ser, ou estão sendo, adaptadas por 6 estúdios diferentes. Então olha a quantidade de narrativa que a gente tem aqui, e o que auxilia mais ainda para ser algo mais interessante é a gente ter diretores e estúdios diferentes para cada uma delas, e aí eles vão poder colocar suas técnicas, direções mais únicas em
entregando algo mais fora da curva. E todas essas 8 vão lançar dia 8 de novembro pela Amazon Prime. Difícil eles terem algo exclusivo nessa plataforma, mas tá aí agora para o dia 8 de novembro. E a segunda nova adaptação, que vale a pena a gente citar aqui, e que até era para chegar agora na temporada de outubro, é o Tai Ari Deshita. Só que ele foi mais um da lista dos adiados para o ano que vem. Não foi dito ainda especificamente para quando, mas é mais provável que seja para o início do ano. A história aqui gira em uma escola de elite só para as garotas mais finas e exemplares, onde uma aluna totalmente exemplar descobre que a sua colega perfeita é viciada em jogos de luta, começando o envolvimento entre elas e uma batalha secreta entre garotas no Street Fighter. É estranho eles adiarem um anime praticamente em cima da hora, um mês e pouquinho antes do lançamento, mas o mais estranho ainda é a quantidade de animes que eram para lançar agora em outubro e foram todos adiados para o ano que vem. E o pior é que todas elas foram adiadas por conta de problemas na animação, para se adequarem à proposta, como eles dizem. E isso aconteceu com outros 3 animes que já estavam na minha lista, como por exemplo o Himekshi wa Barbaroi no Yome, que além da premissa que mistura fantasia e romance, tá interessante, a animação também me agradou. O Witch Hat Atelier, ou Tongariboushi no Atelier, que é uma fantasia mais pura, envolvendo magia, mas olha essa qualidade visual, que coisa mais linda, um cuidado com a paisagem, as movimentações. E um dos meus maiores hypes para essa temporada era o Yushakei Nishosu, que eles incrementaram agora mais algumas cenas e tal, mas é uma daquelas obras para ser muito falada entre as melhores da temporada. Ao menos o lado bom disso tudo é o fato de que as empresas ou produtoras, elas estão mostrando uma preocupação para entregarem de fato algo melhor visualmente, o que vai nos garantir então obras mais bonitas daqui para frente. Agora, nas demais informações, a gente teve no X, o antigo Twitter, uma página muito confiável repassando a informação de que o mangá do Naruto vai voltar depois de 26 anos. A princípio é real tudo isso aí mesmo, mas não necessariamente Naruto e sim Kishimoto, que até chegou a lançar o Samurai 8, mas flopou geral, não agradou a galera, foi encerrado do além e geral queria uma nova obra dele. O fato é que ele disse algumas vezes que estaria trabalhando em um novo projeto, e ainda comentou que aquela pressão, expectativa, o legado familiar, assim como outros momentos mais icônicos que a gente lembra e sentimentos que a gente já viu em Naruto, ele queria reaproveitar essas mesmas ideias, talvez de uma outra perspectiva, ou algo reflexivo, sei lá. E aí, só por falar das mesmas ideias do Naruto, o pessoal já fez uma conexão de que poderia muito bem vir algo do mesmo universo, talvez um momento que não foi mostrado, algo que não foi aproveitado direito, mas o fato é que não foi 100% ainda confirmado. Pode ser que seja alguma coisa envolvendo Naruto, alguma parte que não foi mostrada, no mesmo universo, pode, mas também pode ser só uma outra história com leves semelhanças. Também tivemos o novo trailer do Jujutsu, que tá bonitaço, mas tá com um visual diferente, né? Eu não sei se foi só eu que notei isso, ou se eu tô ficando louco, mas tem uma pegada de cores ou estilo que tá levemente diferente. Mesmo assim, muito bonito, movimentações fluidas pra caramba, mas o grande lance aqui é o novo mangá do Jujutsu, como o pessoal tá chamando. Então quer dizer que ele voltará? Não adianta, pessoal. Esquece isso daí. Agora eu vou dar um micro spoiler sobre o nome de 2 personagens que vai aparecer aqui, e caso você não queira saber sobre eles, que vão ficar vivos, obviamente, aí você pula. Se não, continuemos, onde vai ter como protagonista os netos do Yuta e da Maki. Até foi mostrado eles mais velhos num flashback com os nomes de Yuka e Tsurugi, cerca de uns 60 e poucos, quase 70 anos depois do final da série principal. E agora tem Alien no meio do negócio, chegando na Terra, com um terceiro olho, cabelo branco. Me parece que eu já vi isso daqui em algum lugar. O fato é que tudo indica que não está planejado para ser algo tão extenso como o Jujutsu, com tantos capítulos. A princípio, ele vai ser só algo mais curto mesmo. A história do nosso querido Slime, em Tensei Stara Slime da Ataken, vai ser oficialmente encerrada. Vai chegar ao fim do mangá no dia 29 de novembro,
com o volume 23 depois de 11 anos de publicação. Agora é oficial mesmo, porque o autor, o Fuse, já tinha dito que queria encerrar no início do ano, aí depois no próximo mês, depois em julho e agora definitivamente então em novembro. Agora vai. E também já tá confirmadíssimo um spin-off para ser lançado no mesmo dia, falando sobre momentos mais leves e descontraídos do universo do Slime, como a gente teve no The Slime Diaries, talvez até com novos personagens. Além disso, nós também teremos um live action. Essa palavra só já dá um medo, né, do que pode vir, e dessa vez vai ser do Sakamoto Days. Pra quê? Pra que fazer isso? Mas enfim, nada mais do que isso foi revelado, só teve uma imagem promocional mesmo, o que deve ir para aquele lado mais pastelão e bobo, que não dá pra levar tão a sério. Agora, o Death Stranding, que já tinha sido anunciado anteriormente com um projeto para anime, agora teve mais notícias, revelando até que vai ser um filme denominado Death Stranding Mosquito, que para quem não sabe, ele é um jogo do famosíssimo Hideo Kojima, se passando num futuro onde um misterioso evento conhecido como Death Stranding abriu uma porta entre os vivos e os mortos, com criaturas grotescas da vida após a morte vagando pelo mundo, deixando a sociedade desolada, e a missão do jogador é levar esperança à humanidade, conectando os últimos sobreviventes de uma América dizimada. A criação desse filme está sendo uma parceria entre Hollywood e também um estúdio japonês, o ABC Animation, que foi criado lá em 2020, mas essa em si vai ser a primeira adaptação deles. E o que se sabe é que não vai ser a mesma premissa do jogo, embora sim seja no mesmo universo. A animação tá diferente, mas interessante ao mesmo tempo. Ele não é aquele 2D básico de anime que a gente conhece, mas se não fosse algo totalmente experimental também, não seria o Kojima, né? Além disso, o diretor do projeto é o Miyamoto Hiroshi, e o engraçado é que ele já trabalhou com modelagem e design de personagens em alguns filmes, como por exemplo Dragon Ball, Saint Seiya, mas as maiores participações e passagens dele são em animes de garotas mágicas, os Mahou Shoujos. Isso é no mínimo peculiar, mas enfim, esperamos que essa mistura maluca aí dê bons frutos. E ainda por último, uma notícia aí que já circula nos 4 cantos do universo e logo logo a gente vai saber o nível da atrocidade que vai chegar com One Punch Man 3, que o estúdio não tinha divulgado praticamente ninguém da equipe, muito menos o diretor, até o início desse mês. Só que faz todo sentido agora quando eles revelaram que o diretor é o Nagai Shinpei, um carinha aí que já foi diretor de uns 5 animes mais ou menos, sendo 2 de romance e 3 mais 18. Fora isso, tá tranquilo. Ele só não tem experiência com anime de ação, basicamente só produziu animes de romance, gosta de utilizar o 3D como base para depois vir com o 2D por cima e ainda até comentou que essa temporada provavelmente não será melhor do que a primeira. Isso é meio óbvio, né? Pode ficar tranquilo que, independente de quem fosse o diretor, isso a gente já sabia. Mas falando sério agora, coitado do cara, porque só jogaram essa bomba no colo dele, enfim, chamaram ele pra fazer um trabalho e ele vai entregar o melhor possível. Tanto que foi ele mesmo que pediu pra não divulgarem o pessoal da equipe, pra não receberem mais pressão ainda do que já estavam, assim eles poderiam trabalhar da melhor maneira possível. Eu tô ansioso pra ver esse retorno, né, pra ver o que eles vão me surpreender, seja positivamente ou negativamente. É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e agora deixa aí nos comentários e me diz quais dessas informações você mais gostou e o que acha sobre ela. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!